Capítulo 34. Meus primeiros sobrinhos, Johnny, Eridiane e Bruno. 19 de outubro de 2016. 19 de outubro de 1992 nasceu o Johnny. Nasceu o meu primeiro sobrinho. Johnny, meu sobrinho filho de Degivaldo e Rosilene. Johnny foi o meu primeiro sobrinho, eu sempre estava próximo dele, eu brincava e cuidava dele, eu sendo o irmão mais próximo e desocupado porque ainda eu era criança, eu sempre cuidava dele e eu gostava muito de ficar com ele, sendo eu criança entrava sempre brincado com o meu sobrinho Johnny e era muito divertido. Certo dia eu estava brincando com ele no quintal da casa do meu irmão. Nessa época eles moravam no sítio Pitanguinha, eles moravam perto de um engenho, eu e meu sobrinho Johnny estávamos brincando, eu estava com um chocaio empendoado no pescoço imitando um boi, eu retirei o chocaio do meu pescoço e segurei na ponte do cordão que estava amarrado o chocaio, e comecei a rodar com toda a minha força de criança. Sem perceber o Johnny veio por trás de mim e de repente o chocaio lhe atingiu, imediatamente o Johnny caiu no chão todo sanguentado com um corte na testa. Depois que a levaram para o hospital ele se recuperou bem, e essa é a minha história com o meu sobrinho Johnny. Eridiane, nessa data do dia 6 de novembro de 1992 nasceu a minha sobrinha Eridiane. Eridiane é filha da minha irmã Celina casada com Pedro. Na época a minha irmã morava em Tianguá. Depois que Eridiane nasceu eu também comecei a paparicá-la, apesar da Eridiane ter nascido alguns dias depois do Johnny, a Eridiane era a que eu cuidava mais. Muitas vezes eu estava na casa de minha irmã para brincar e cuidar de minha sobrinha, muitas das vezes a minha irmã saía para resolver algumas coisas, e na maioria das vezes eu era quem ficava cuidando da Eridiane. Apesar de na época eu ainda ser criança, eu a banhava, trocava a sua fralde, dava a sua comida e também preparava o seu mingau e etc. Eu sempre gostava de cuidar dela, e quanto mais eu cuidava, mais eu aprendia. Eu lembro que todas as vezes que a minha irmã ia preparar o mingau para a Eridiane, a minha irmã sempre me dava o papeiro para eu rapar ou lamber. Mas certo dia eu tinha saído de casa de barriga cheia e quando eu cheguei na casa da minha irmã Celina, ela tinha acabado de preparar o mingau para a Eridiane, e então a minha irmã perguntou se eu queria rapar o papeiro, e eu disse que não queria porque eu estava com a minha barriga cheia, e então desde esse dia ela nunca mais me ofereceu o papeiro para eu rapar, e este relato do papeiro eu acho um tanto engraçado. Apesar destes relatos de minha sobrinha Eridiane, eu não tenho muito relato dela, sei que alguns anos depois dessa época, eles se mudaram para Sobral e foram morar na Serra da Meruoca. Foi na Serra da Meruoca que a minha irmã e Pedro se casaram, não sei se foi no civil ou se foi no religioso. Alguns anos morando na Serra da Meruoca, eles foram morar em Fortaleza, e depois de muitos anos em Fortaleza eles vieram para Tianguá morar novamente no sítio Pitanguinha. Quando esses dois sobrinhos nasceram, eu tinha 6 anos de idade. Quando eu comecei a cuidar dessas dois sobrinhos, principalmente da Eridiane, eu tinha a idade de 8 para 9 anos de idades. Relatarei agora um resumo completo do meu sobrinho Bruno em minha vida. Alguns meses antes de seu nascimento. A minha irmã Carlota, conhecida pelo nome de Cota. Não sei direito o que realmente aconteceu entre minha irmã e o pai de Bruno, sei que a minha irmã gostava muito de sair à noite para se divertir, sendo ela jovem, queria ela brincar e se divertir nas noitadas. Certo dia ela foi perseguido pelo um homem que segundo ela não tinha contato com ele. Este homem começou a persegui-la, e então nesta noite, a minha irmã Cota foi violentada e abusada sexualmente por esse homem sem nenhum sentimento humano. Depois disso a minha irmã engravidou e até pensou em abortá-lo por todo o fato de ter acontecido essa violação, mas depois de muitas reflexões, ponderações em seu coração e de muitos conselhos, a Carlota entendeu no fundo de sua alma que a criança que ela carregava no ventre não tinha culpa do mundo ser tão corrupto e tão iníquo como ele é. Então Carlota, decidida completamente, sim, resolveu que iria criar com muito amor e carinho que uma criança merece.
Com a ajuda do meu pai e minha mãe e toda a família, Bruno, pois este é seu nome, foi criado com amor e carinho da melhor maneira possível sem nada lhe faltar. 9 meses depois, um filho do Pai Celestial veio ao mundo para nos encher de alegria e felicidade. Sim, meu sobrinho Bruno veio para os nossos braços. Nesse dia o amor foi tão imenso que irradiou a nossa casa, que superou toda a tristeza de há 9 meses atrás. Bruno veio da presença do nosso Pai Celestial, para viver uma vida de experiência nesse mundo terreno, sim, passar pelo curto prazo de uma vida probatória assim como todos nós passamos quando viemos para esse mundo. Bruno se tornou o meu sobrinho favorito, o sobrinho que eu mais amava e amo, pois ainda hoje, esse sentimento não mudou. O Bruno sempre falava para mim que quando ele crescesse ele dizia que queria ser igual a mim. O Bruno sempre gostou de mim, para onde eu ia ele queria ir, se eu não o levasse ele ficava chorando. Bruno era muito apegado a mim, ele sempre queria estar onde eu estava. Eu e Bruno sempre saíamos para pescar, ele gostava tanto que sempre ele me chamava, era quase todos os dias que nos saíamos para pescar, muitas vezes nos saíamos à tarde e só ia chegar à noitinha. Não tenho outro sobrinho que eu mais gosto, não tenho outro sobrinho que eu dividi o meu maior tempo. Bruno foi esse sobrinho que eu compartilhei o meu maior tempo, e eu a amo muito. Só me arrependo de não ter passado mais tempo com ele. Bruno, ainda hoje com todos os seus desvios do teatro da vida, o meu laço de amor para com ele ainda está intacto. Muitas vezes eu chego a chorar, ao lembrar de todas as nossas aventuras de pescaria, sim, de todos esse momento de sua infância. Eu a amo e sei que ele me ama. Este é um resumo da minha história com o meu sobrinho Bruno. Escrevi este relato não para menosprezar os meus outros sobrinhos, pois esses outros eu também a amo, sim, amo todos eles, mas estes 3 marcaram a minha vida para sempre, e para toda a eternidade eu lembrarei desses maravilhosos momentos que eu passei com esses meus sobrinhos, Johnny, Eridiane e Bruno.